Lista 5, exercício 10. O imageamento por ressonância magnética é uma técnica médica que produz imagens detalhadas no interior do corpo. O paciente é colocado dentro de um solenoide com 40 cm de diâmetro e 1 metro de comprimento. Uma corrente de 100 amperes cria um campo magnético de 5 Tesla no interior do solenoide. Para conduzir tamanha corrente, os fios do solenoide são refrigerados por hélio líquido até se tornarem supercondutores, desprovidos de resistência elétrica. Item A. Que quantidade de energia magnética é armazenada no solenoide? Suponha que o campo magnético seja uniforme no interior do solenoide e que caia rapidamente a zero do lado de fora. Que número de espiras possui o solenoide? Bem, o nosso problema aqui independe para qual é o motivo prático da utilização do solenoide. Ele te dá qual é o raio, o comprimento, qual é a corrente que está passando e, consequentemente, qual é o campo magnético no interior do solenoide. Quer dizer, já te dá praticamente todas as características do solenoide. E a única coisa que ele fala é que esse solenoide é um supercondutor para gerar 100 amperes, só que hoje em dia não precisa mais de hélio líquido. Existem supercondutores que já refrigeram com nitrogênio líquido com uma temperatura bem maior. É mais prático, né? Mas o nosso problema independe desse lado prático. Basicamente a ideia é só um solenoide que está passando uma corrente de I0 nesse sentido, que ele diz que é 100 amperes, e ele tem um comprimento L, consequentemente está gerando um campo magnético B aqui. O importante desse lado é que, no caso, o que ele está dizendo é que o campo magnético é uniforme no interior do solenoide e cai rapidamente a zero do lado de fora. Se ele é homogêneo dentro do solenoide e cai rapidamente a zero do lado de fora, essa é a característica básica de um solenoide infinito, ou que se comporta como solenoide infinito. Bom, para resolver o item A, o detalhe é que a gente tem que resolver ele sem considerar o número de espiras, já que ele está pedindo o número de espiras no item B. Bom, o que a gente faz? A gente calcula o fluxo do campo magnético, que é o campo vezes a área, já que o campo é homogêneo, é simplesmente o campo vezes a área. Isso é o fluxo que passa através de uma espira. Aí, a partir disso, a gente calcula a indutância. A indutância é o fluxo pela corrente. Mas isso é a indutância de uma espira. Eu multiplico pelo número de espiras e eu vou ter, na verdade, a indutância do solenoide inteiro. Se eu substituo o campo vezes a área no fluxo, eu vou ter o número de espiras, o campo vezes a área pela corrente, como cálculo da indutância. Mas a gente está considerando ele como solenoide infinito, como já tinha descrito. E o campo gerado por um solenoide infinito é M0 vezes a densidade de espira vezes a corrente, que passa por cada espira. A densidade de espiras é o número total de espiras pelo comprimento. O que eu vou fazer? Vou substituir o meu campo na expressão da indutância. Vai estar M0, Nzinho e 0. E o I0 corta com I0 e meu Nzinho é Nzão sobre L dessa forma. Consequentemente, minha indutância tem essa expressão. M0 N ao quadrado sobre L vezes a área. Bom, mas o que eu vou fazer com essa indutância? Eu vou calcular a quantidade de energia envolvida nesse solenoide, considerando ele um indutor. Se eu considero ele um indutor, passando corrente, a minha energia total armazenada é meio da indutância por I0 ao quadrado, vezes 0 ao quadrado. Então, de cara, o que eu vou fazer? Substituo a expressão da indutância aqui. Substituindo a expressão da indutância aqui, eu vou ter essa expressão. E o valor de I0 no campo, quem é o I0? É B sobre M0 Nzinho, Nzinho é Nzão sobre L, então minha corrente I0 é Bzão L sobre M0 N, certo? Essa é a expressão do I0 partindo do campo magnético. Bem, dessa forma a minha energia total é meio do campo ao quadrado sobre M0 vezes a área vezes o comprimento, que é o volume total interno do solenoide. Dois detalhes importantes nesse resultado. Em primeiro lugar, ele não depende do número de espiras.
já que eu já tenho embutido no número de espiras o valor do campo magnético dado pelo problema. Certo? Eu só vou ter esse campo magnético 5 Tesla se ele tiver um determinado número de espiras gerando esse campo. Então ele está embutido aqui dentro. Segundo detalhe importante é que a energia total é essa expressão da frente, essa aqui, vezes o volume do que está aqui dentro. E a região onde tem o campo magnético é a região onde está o volume. Então essa expressão que está aqui é a quantidade de energia por unidade de volume. Isso é, a nossa energia está armazenada no campo magnético, certo? É o campo magnético em quem armazena a energia. E essa expressão meio do campo ao quadrado sobre μ0 é a densidade de energia, a quantidade de energia por unidade de volume. Vezes o volume me dá a quantidade de energia total. Eu já poderia ter partido dessa expressão, mas eu quis construí-la para a gente ver o resultado dessa história. Então, substituindo agora os valores, meio campo é 5 Tesla 5 ao quadrado, dividido por 4π vezes 10 a menos 7, que é o valor de μ0, vezes a área lateral, o diâmetro é 40 centímetros, consequentemente o raio é 20 centímetros, então πr ao quadrado, π 0,2 ao quadrado, vezes o comprimento de 1 metro. Assim, a minha energia total é 1,25 vezes 10 a 6, isso é 1,25 megajoules. É uma quantidade de energia muito grande armazenada nessa situação. Item B. Qual é o número de espiras que ele possui? Bem, aí é simples. Basta a gente usar a expressão do campo magnético, que é essa aqui. Certo? μ0, nzinho é 0, onde nzinho é o número de espiras sobre L. Todos os dados eu conheço. Eu tenho o número de espiras, vai ser BL sobre μ0 e 0. E seria 5 vezes 5, que é o campo, vezes 1, que é o comprimento, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 100, que é o número corrente. Consequentemente, a gente vai ter 4 vezes 10 a 4 espiras, é a quantidade de espiras para construir esse solenoide com estas características colocadas no problema. É isso.